Vocês sabem o que é fuga venosa? Assista comigo. Acho que todos vocês sabem que a ereção masculina se faz basicamente através do enchimento de sangue dentro desses dois corpos cavernosos, que são nada mais nada menos que dois cilindros que passam dentro do pênis, que após a estimulação nervosa vai promover um fantástico mecanismo hidráulico, preenchendo aqueles minúsculos orifícios ou minúsculas cavernas que vão receber esse sangue e vão tornar túrgida justamente nesses dois cilindros que serão enchidos pelo sangue. Sem o sangue, esses dois cilindros, esses dois corpos cavernosos ficam flácidos. O pênis fica no estado de flacidez. Mas com a chegada desse sangue, através da excitação, do estímulo, eles se tornam túrgidos, envolvidos por uma camada de albugínea que deixam esse sangue nesses dois compartimentos crescidos. Eles tomam uma forma de enlarguecimento, conhecida como ereção. O pênis fica endurecido, o pênis fica comprido, o pênis fica mais largo, se estendendo para cima, pronto para o coito sexual. Mas muitas vezes essa turgência não acontece. Por quê? Porque o sangue que entra pelas artérias penianas, de repente sai rapidamente, se esvai pelas veias. O correto não seria assim. O sangue deveria entrar e, à medida que vai enchendo, vai também fazendo com que as veias sejam comprimidas pela própria complacência desses corpos cavernosos sobre essas veias no sistema valvular, comprimindo-as e impedindo que esse sangue seja drenado, esse sangue venoso seja drenado, para que não saia esse sangue e só viesse a sair depois que houvesse a ejaculação. Mas acontece que em algumas situações patológicas, essas veias não conseguem manter esse sangue por muito tempo dentro dos corpos cavernosos, dentro do pênis, e se esvai completamente, deixando o pênis rapidamente flácido, por não promover esse gradiente de pressão favorável para a ereção. E chamamos isso de fuga venosa. A fuga venosa deixa os homens aborrecidos, reclamando mais ou menos assim: doutor, eu tive uma ereção, mas essa ereção não segurou, essa ereção eu até comecei, mas de repente ela se esvaiu, amoleceu durante o coito sexual. Isso foi muito ruim, porque não segura até o final da relação. E o que deve fazer então esses pacientes que têm fuga venosa? Claro que o paciente deve procurar um urologista. Um urologista mais voltado para o trato da medicina sexual, da sexualidade humana, para que ele possa coletar a sua história clínica, coletar o seu interrogatório sintomatológico com minúcias, desde a infância até a adolescência, com muito jeito, para captar todos os detalhes mais íntimos possíveis. Precisa de tempo, como posições, como tipos de coitos, se eles ainda conseguem masturbações, se ele teve histórias de brincadeiras sexuais infantis, se eles passaram por abusos sexuais, para que nós possamos, pelo menos, enquadrá-lo se essa disfunção sexual é mais para o campo psicológico ou para o campo orgânico. Se realiza um minucioso exame físico. Claro, com bateria de exames, podemos realizar, em alguns casos, um exame invasivo, chamado de TEF. TEF, teste da ereção farmacoinduzida. Farmacoinduzida porque é injetada uma droga que faz com que os músculos dos corpos cavernosos se dilatem, promovendo uma resposta imediata da ereção ou não. Se após a injeção, se após aplicarmos essa injeção no corpo cavernoso,
ocorrer imediatamente uma ereção bastante rígida, em alguns minutos, podemos então entender que se trata provavelmente de um caso de disfunção sexual psicogênica, pois a estrutura física do pênis está íntegra. Mas se ao aplicarmos a injeção dessa droga intracavernosa não se conseguir uma ereção satisfatória, provavelmente podemos pensar no caso de um problema orgânico. E esse teste poderá ser até documentado através do ultrassom Doppler para que se programe um dos vários planos terapêuticos para que esse paciente que sofre de disfunção erétil possa, digamos assim, vir a melhorar. Essas disfunções vasculogênicas, chamada de fuga venosa, recebeu muita atenção entre os anos 84, 87, quando passamos a realizar umas cirurgias que ligavam essas veias, que drenavam de forma patológica esse sangue. Mas houve muitos falsos diagnósticos. E o fato é que, de verdade, essas cirurgias de cura de fuga venosa caiu em desuso e foi desencorajado pelos colegas da Sociedade Brasileira de Urologia, que tinham que resolver de uma forma diferente, buscar outras alternativas. Isso demonstra que o que sabemos hoje é que a disfunção erétil tem vários fatores, ou seja, é uma doença multifatorial. Ela pode ser de caráter arterial, com doença nas artérias, ela pode ter um caráter venoso, como doença na veia, no caso que estou falando aqui, no momento, a fuga venosa. Ela pode ainda ter alterações hormonais, como o caso de tireoide, como o caso do pâncreas, como o caso de algumas insuficiências dos testículos, na hipófise, e entre tantas outras demandas que podem causar essas doenças de causas mistas, nesse caso das disfunções sexuais masculinas. Sobretudo, aquelas causas psicológicas, o fator psicológico associado a todas essas quatro. Sempre há um fator psicogênico, porque o indivíduo não fica nada satisfeito com isso. Se for arterial, tem o psicológico, se for venoso, tem o psicológico, se for hormonal, tem o psicológico, se for neurológico, tem o psicológico. E o fato que, sendo assim, não há como usar de uma lâmpada mágica para solucionar esse problema sem entender bem o caráter e a história do paciente como um todo. Pois eu que trabalho há 37 anos em medicina sexual, acho um fato conclusivo e muito interessante, que cada caso é um caso, pois essa patologia é realmente multifatorial e multidisciplinar. Vamos ter que envolver, além dos laboratórios, vamos envolver o exame físico muito apurado, uma escuta bem demorada para esse paciente, para que ele possa, antes de tudo, admitir o problema, sem negar para si mesmo, que muitos fazem isso, por achar que é menos homens, pelo simples fato de não estar fazendo mais sexo. Enfim, entendi que durante todo esse tempo que pude trabalhar com sexualidade humana, o mais importante é, sem dúvida, o acolhimento, é a escuta, pois não dá para fazer medicina às pressas. O tempo é algo muito importante para fazer esse acolhimento desse paciente, porque o momento é dele. São consultas que levam mais de 1 hora, sem falar nas revisões de consultas, que eles vão pouco a pouco criando um entrosamento para conosco. Temos também que ter um apoio incondicional dos colegas, dos neurologistas, dos cirurgiões vasculares, dos endocrinologistas, principalmente e fundamentalmente um bom aporte psicoterápico. Encerro dizendo, assim como o coração é comprometido pelos vasos esses que entopem e podem perder a elasticidade, que pode comprometer o músculo cardíaco, levar a um infarto, com o pênis não é diferente. Porque o pênis tem o seu comprometimento, né, nos casos de disfunção sexual, um comprometimento nos casos de disfunção sexual, disfunção erétil,
o comprometimento é principalmente em seu viés vascular. Tudo culmina para os tecidos vasculares cavernosos, mesmo naqueles casos psicogênicos, onde há um comprometimento desses compartimentos que se fecham também por conta dos estresses, das agonias, dos medos. Tudo termina nos vasos sanguíneos. Então, meu amigo, você deve ter tempo, deve arrumar um tempo e um espaço para você se tratar. Pois sexo não é luxo, sexo não tem classe social. Seja você rico, seja você pobre, sexo é saúde sim. Não pense que só as doenças cardíacas, só a diabetes, só os cânceres são problemas de saúde pública. A disfunção sexual também é um problema de saúde pública. Recorra o mais rápido possível para tratar. Devemos sempre entender que sexo é vida, sexo traz alegrias, sexo promove o amor. Sem sexo não haveria família. Sem família não existiria nem eu, nem você. Não existiria felicidade, pois família é tudo, pois é através da família que conhecemos o carinho, a paz e o amor. Obrigado, até o próximo vídeo.